louvado, hoje e eternamente. Amém? Saúdo aos amados irmãos do Facebook, YouTube, Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Amados, é motivo de alegria de estarmos nesta oportunidade, madrugada de segunda-feira, dia 14 de abril de 2025, para trazer aqui uma reflexão da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Encontra-se hoje Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 11, verso 1 a seguir. Assim está escrito: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Ele, Jesus, lhes disse: quando vocês orarem, diga: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Aleluia. Glória a Deus. Pai, aqui está, Senhor, a tua bendita palavra. Palavra viva e eficaz. Faz prosperar nos corações de todos os irmãos, amigos, que ouvirão esta mensagem, em nome de Jesus. Tira, Senhor, todo bloqueio. Tira, em nome de Jesus, toda religiosidade. Abre o entendimento e o coração. E que teu Espírito Santo complete a obra em cada coração. Que anjos poderosos acampem sobre todos, ou de perto e de longe, para nos guardar e livrar de todo mal. Fica conosco, Senhor, e fala aos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, darei um tema a esta mensagem. O tema é relacionamento e dependência de Deus. Relacionamento e dependência de Deus. Aleluia. Lucas, escrevendo o evangelho que leva seu nome, e ele, nesse texto de capítulo 11, do 1 ao 4, conhecido como a oração universal do Pai Nosso. O Pai Nosso, ele é universal. Inclusive, não só os cristãos, mas também os pagãos rezam o Pai Nosso. Porém, a maioria absoluta não discerne o que está escrito nesta oração poderosa do Pai Nosso. E vamos hoje, biblicamente, e também falando das consequências realmente de não discernir o que está escrito no Pai Nosso. Por exemplo, falando do perdão, de provisão, e vamos ver o que o ser humano, muitos
estão perecendo por conta da dureza do coração, por não dar lugar ao Espírito Santo. Relacionamento e dependência de Deus. É isto que Jesus ensinou a seus discípulos, que é para todos nós cristãos, especialmente, mas serve para todo ser humano. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. A oração do Pai Nosso. O tema principal deste texto é a oração e como Jesus ensina os discípulos a se comunicar com Deus. Relacionamento com Deus é através da oração, que é diálogo. O texto destaca a importância de se dirigir a Deus como Pai, estabelecendo um relacionamento íntimo e pessoal. Detalhe: Deus só tem um Filho unigênito, Jesus. O mundo diz que Deus é Pai de todos. E não é não. Não sou eu que estou falando não, é a Bíblia. A única regra de fé. A palavra inerrante. A palavra de Deus. Em João Evangelho, capítulo 3, verso de número 16, está escrito: porque Deus amou tanto o mundo, ser humano, que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê, em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então logo, Deus não é Pai de todos. Único Filho, Jesus. Só que tem um detalhe importante. Todos que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, aí Jesus nos adota como filho. Aí passamos a ser filho de Deus por meio de Jesus, através de adoção. Então, filho legítimo, unigênito, Jesus. E todo cristão que aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, ele dá o direito de se tornar filho de Deus. Vamos para o texto. Evangelho que escreve João, seu capítulo 1, verso 11 e 12, assim está escrito: veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, todos quanto o receberam, deu-lhe o direito de se tornar filho de Deus. Então logo somos filhos por adoção. Mas para isso é necessário reconhecer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Glória a Deus. Eclesiastes 12, verso 1 diz: lembra-te do teu Criador no tempo da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Então todos são criatura de Deus, filho só Jesus. E nós, cristãos, passamos a ser filho por adoção. Dito isso, vamos para a mensagem. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Amados, a oração é um
é um dos pilares para você e eu estarmos firmes na presença de Deus. A oração. Oração, como eu já falei, ela é diálogo. A oração é um dos pilares fundamentais da vida cristã. É através da oração que nos comunicamos com Deus, expressamos nossa gratidão, pedimos orientação e buscamos sua intervenção em nossas vidas. Nesta pregação vamos explorar a importância da oração universal, que transcende barreiras culturais, geográficas e religiosas. Aleluia! A oração é um diálogo profundo com Deus, onde expressamos nossos pensamentos, sentimentos, necessidades e um momento de comunhão íntima, onde buscamos a presença de Deus e sua orientação. A oração é universal, porque é praticada por pessoas de todas as culturas religiosas. É uma expressão natural, busca humana por conexão com algo maior do que nós mesmos. Os benefícios da oração. Paz interior. Quando estamos angustiados, quando estamos desorientados, aí dobramos nosso joelho e aí conversamos com o Pai. O Pai do nosso único, eterno, suficiente Salvador. E nosso Pai por adoção por meio de Cristo. Amém? Pode trazer paz interior, tranquilidade, mesmo em momento de turbulência. Orientação. A oração pode nos ajudar a buscar a orientação de Deus em nossas decisões e ações. A oração pode nos dar força, coragem para enfrentar desafio e superar obstáculos. Aleluia! Porém, meus amados, apesar que a oração ela é diálogo, Deus só vai me ouvir e te ouvir se eu e você estivermos de acordo com a sua palavra. Primeiro, Deus é santo. Na oração, Jesus ensina dizendo: Pai Santo, glorificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Primeiro, a vontade é de Deus no céu e na terra. Logo, a sua e a minha vontade não prevalece. Segundo, para que eu ore a Deus ou você e Ele nos ouça, precisamos fazer a sua vontade. Primeiro, que Deus não ouve a pecador. Vou dar aqui um grande exemplo. Vemos muitas vezes em velórios, aonde familiares e amigos se reúnem e reza o Pai Nosso. Para eles que são gentil, é reza. Para nós cristãos,
É oração, é exatamente relacionamento. E eles pedem vingança nas suas rezas. Quando alguém da família perde a vida por um assalto ou qualquer outra circunstância, Deus não ouve esta oração. Primeiro, como diz o Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E vamos explorar o perdão. Mas antes, Jesus diz que Deus é Ele que nos dá o pão nosso de cada dia. Muitos dizem, se não trabalhar, do céu só cai chuva. Isso é uma ignorância, falta de conhecimento bíblico. Primeiro, Deus é Ele que alimenta todo ser vivo. Salmo 136, verso 25. Porque Deus alimenta todo ser vivo e a sua bondade dura para sempre, para todos que lhe obedecem. Amém? Jesus, também falando a seus discípulos, e ele vai dizer que nós vivemos por fé e não por vista. Em Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer que nem eu nem você podemos aumentar uma hora em nossa vida. E ele vai dizer mais, que os passarinhos não trabalham, não junta em celeiro, mas o Pai Celestial de vocês os alimenta todos. Aí Jesus depois vai falar que o lírio do campo, com todo o seu resplendor, que nem Salomão, que foi o rei mais rico de Israel, e mesmo na sua riqueza, não se vestiu igual ao lírio do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo que murcha. Aí ele vai dizer aos seus discípulos, homens de pequena fé, busque primeiro o reino de Deus, faça segundo a sua justiça, e todas estas coisas, falando de saúde, vestes, alimento e moradia, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E não vos preocupei com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Vemos dia após dia, aonde pessoas jovens, cheios de sonhos, cheios de projetos, de planos, e de repente a vida é interrompida por conta que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, não deu lugar à palavra de Deus, porque o amanhã não nos pertence. E muitos fazem projetos e planos não só para um amanhã, mas até mesmo para meses, anos. Mas o futuro e o amanhã não nos pertence. Por isso que Jesus disse, na oração do Pai Nosso, Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
mas muitas vezes, por não dar lugar, então não compreendemos a sua boa e perfeita agradável vontade. Aos olhos dos homens, tem caminhos que são bons, mas o final é caminho de morte. Como disse Salomão em Provérbio 14, verso 12. Há caminho que aos olhos dos homens são bons, mas o final é caminho de morte. Pense nisso. Então, quando um dos discípulos pediram a Jesus que ele ensinasse a orar. Ele lhes disse: quando vocês orarem, diga: Pai santificado. Primeiro, Deus é santo. Deus não ouve a pecador, porque o pecado fere a sua santidade. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Quando o Senhor tirou o povo da escravidão do Egito, que vivia 430 anos como escravo, e quando o Senhor leva aquele povo para a terra prometida, onde manava leite e mel, Canaã, mas por conta da desobediência, aonde o trajeto era de 40 dias, mas por conta da incredulidade, por conta da desobediência, Deus lhe acrescentou 1 ano para cada dia. Em suma, 40 anos no deserto. E durante 40 anos, Deus sustentou. Estamos falando há cerca de 3.500 a 600 anos atrás. E era deserto, literalmente. Então Deus sustentou cerca de 2 milhões de pessoas com maná do céu. É isso que Jesus está falando. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Interessante que Deus disse a Moisés que todos tinham que pegar o maná para cada dia. Quem juntasse para o dia seguinte virava bicho, porque Deus quer que eu e você o busque todos os dias. Amém? Aleluia. Dai-nos cada dia o pão nosso. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Aleluia. Vamos explorar a questão do perdão biblicamente. A falta do perdão traz consequência gravíssima para nós, ser humano. A primeira dela, o afastamento de Deus. Quem não perdoa, Deus também não perdoa. Logo, não tem salvação se não perdoarmos. Não importa o que aconteceu. Primeiro, a palavra de Deus, ela nos exorta que a nossa luta não é contra os seres humanos, contra as pessoas, mas contra os principados e potestades do ar, das regiões celestiais, deste mundo que jaz no maligno. Traduzindo, é contra o diabo e os demônios que usa as pessoas por conta do pecado. Então, se não perdoamos, nos afastamos de Deus. Esse é o primeiro ponto e fundamental.
A ausência de Deus se eu e você não perdoarmos aos homens, o ser humano. Muitos dizem: já perdoei muitas vezes, agora não perdoo mais. Uma certa época, Pedrão, ele chegou para Jesus e disse assim: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que pecar contra mim? 7 vezes? Por que Pedro falou 7 vezes? Porque a cultura do povo judeu era perdoar apenas 3 vezes. E Pedro, querendo agradar Jesus, ele achou que 7 vezes estaria de bom tamanho. Em Mateus capítulo de número 18, verso de número 21. Pedro vai chegar para Jesus com esta pergunta. E olha a resposta de Jesus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Verso 22. Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Não é para você e eu computar as vezes que alguém nos fere, nos magoa. Porque se fôssemos fazer uma rápida conta, dá 490 vezes. Mas é para que eu e você tenha a capacidade de perdoar. Porque o perdão é o verdadeiro amor. No capítulo de Romanos 5, verso 8 diz: Porque Deus nos perdoou, sendo nós pecadores, deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, meus amados, a falta de perdão traz várias consequências de saúde para aquele que não perdoa, aquele que não libera perdão. Se alguém me fere e eu não perdoo, quem vai sofrer e padecer sou eu. Porque a falta de liberar perdão causa naquele que não libera perdão estresse, insônia, problemas cardíacos, depressão e até mesmo câncer. É comprovado pela medicina. Já tem um estudo a respeito disso. Mas o pior de tudo isso é se afastar de Deus. Porque quem não perdoa, Deus não perdoa. Além de todo esse transtorno, e quem sofre é aquele que não libera perdão. No capítulo de Mateus 18 que lemos, 21 e 22, Jesus vai contar uma parábola. E qual é a parábola? Vamos a ela. Por isso o reino dos céus é como o rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que lhe possuía fosse vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele
e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deve. Então seu conservo caiu de joelho, implorou-lhe: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis antes. Saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também, conclui Jesus, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Amados, o perdão é, na verdade, o verdadeiro amor. E a falta de perdão nos separa de Deus, nos afasta dele. E o texto é claro. Nós tínhamos uma dívida que era impagável. Todo ser humano tinha essa dívida com o Criador, com Deus. Todos tínhamos e muitos ainda têm. Porque todos que não confessaram os seus pecados e não abandonaram e não aceitou a Jesus como seu único Salvador e não anda nos seus caminhos, continua ainda com a dívida que é impagável. Mas Jesus, na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício vicário, ele pagou a dívida de toda a humanidade. Porém, é necessário que eu e você reconheça que somos pecadores e que necessitamos do perdão de Deus. E através de Jesus, com aquela morte horrenda de cruz, e com seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele nos purifica de todo pecado e cancela nossas dívidas para Deus Pai. Vamos ao texto. Lucas, aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossenses, no seu capítulo 2, ele vai dizer assim, verso 13 ao 15: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou, juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, Jesus, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes
e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Na cruz, Jesus, ele vence a morte e o diabo, que tinha o poder da morte. Em Jesus, todos é perdoados os pecados. Não importa o que você fez, não importa o que eu fiz. O importante é ter consciência que somos pecadores e necessitamos da graça de Deus, o perdão. E quando confessamos e abandonamos as nossas iniquidades, transgressões, e aceitamos a Cristo como nosso único e eterno suficiente Salvador, aí Ele remove o meu pecado, cravando na cruz, e com teu sangue nos purifica de todo o pecado. Amém? Glória a Deus. Primeiro, quando perdoamos, alcançamos de Deus misericórdia. Provérbio, seu capítulo de número 28, verso 13 e 14, diz assim: aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas quem confessa e abandona, acha e encontra de Deus misericórdia. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas os que confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem, ser humano, constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o seu coração cairá em desgraça. Não liberar perdão vai cair em muitas tentações. Acima de tudo, o abandono, a rejeição de Deus por ele. Mas quem confessa, acha, encontra de Deus misericórdia. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Aquele que confessa os seus pecados e abandona, ele recebe de Deus o perdão. Como diz 1 de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Ainda desse mesmo capítulo, 1 de João 1,7. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, nos purifica de todo pecado. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, perdoar quem nos ofendeu, nós temos de Deus também o nosso perdão de todas as nossas transgressões. Mas não se esqueça, é condicional. Eu perdoo, Deus me perdoa. Você perdoa, Deus te perdoa. Mas se nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa. Lembre-se disso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver as consequências de todos que não perdoam. Além de ter a rejeição de Deus, o afastamento de Deus,
na vida deles, não ter vida eterna, salvação, e ainda vai padecer com muito sofrimento. Por exemplo, em Mateus capítulo de número 6, lá também fala do Pai Nosso. Mateus acrescenta alguns detalhes que Lucas não acrescentou. Exemplo, vai dizer assim: glória a Deus. Mateus 6, verso 9 a seguir, falando do mesmo assunto que é o Pai Nosso. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder, a glória para sempre. Amém. Verso 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Ou seja, é condicional. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, vamos ver as consequências se não libera o perdão. A primeira, a distância de Deus. Se não perdoa, Deus também coloca uma barreira, impedindo a graça divina sobre nossas vidas. A culpabilidade e condenação, se não perdoa. A falta de perdão pode levar a sentimento de culpa e condenação, afetando a consciência e a paz espiritual. Consequência emocional: amargura e ressentimento. A não liberação do perdão pode gerar amargura, ressentimento, consumindo a pessoa, afetando sua saúde emocional. Ansiedade e estresse. A falta de perdão pode causar ansiedade e estresse, impactando negativamente no bem-estar emocional de cada um. Consequências relacionais: isolamento. A recusa de perdoar pode levar ao isolamento, dificultando relações interpessoais e a construção de vínculos saudáveis. Falta de perdão pode perpetuar em conflito, dificultar reconciliação, afetando os relacionamentos familiares, de amizade, profissionais, etc. Consequência para a saúde, a falta de perdão. Problemas mental. Não liberar o perdão pode contribuir para problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. Problemas físicos, a falta de perdão. Estresse e ansiedade causado pela falta de perdão. E pode ter impactos negativos
na saúde física, incluindo problemas cardíacos e digestivo. Aleluia. Glória a Deus. Quando libera perdão, é um processo que pode trazer libertação emocional, espiritual e relacional. Embora possa ser desafiador, o perdão é uma escolha que pode levar à paz interior, à restauração das relações. É importante buscar apoio espiritual e emocional para facilitar o processo, ou seja, para perdoar. Aleluia! Glória a Deus! Salmo de número 103:12 diz assim: quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quando perdoamos, Deus afasta as nossas transgressões, pecado. Como o Oriente está longe do Ocidente, Ele afasta as nossas transgressões. Aleluia! Glória a Deus! Paulo escrevendo à igreja de Efésios, no seu capítulo de número 4, verso 32. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deus nos perdoou dando o seu Filho para morrer por todos nós. Então Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, aos Efésios, que para nós, igreja, devemos perdoar ao próximo como Deus nos perdoou em Cristo. Jesus, Ele mesmo disse em João Evangelho, capítulo 13, verso de número 34. Um novo mandamento vos dou. Não existe mais 2 nem 10 mandamentos. É um. Um novo mandamento vos dou. Amarás o teu próximo como eu vos amei a vós, dando a vida por todos nós. Verso 35 ele diz: vós sereis meus discípulos, se amardes uns aos outros. Se não tem amor um pelos outros, não tem o amor de Deus nas nossas vidas. E para não ter dúvida, o apóstolo Paulo, ele vai dar uma aula sobre realmente o amor. Em Romanos, seu capítulo de número 13, verso 8 ao 10. No verso 8 ele diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois este mandamento: não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame seu próximo como a si mesmo. Aleluia! O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Amém? Glória a Deus. Amados, o amor, ele vem de Deus. Em Romanos 5, e o verso
de número 5 diz: porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do teu Santo Espírito. Amém? Glória a Deus. Então o amor, ele cumpre a lei. Ainda Paulo escrevendo à igreja de Colossenses, seu capítulo de número 3, falando do amor, verso de número 12 a seguir. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, a palavra santo não são aqueles santos de barro, nem de madeira, nem de prata, nem ouro. A palavra santo significa separado, separado deste mundo que jaz no maligno, separado das práticas mundanas, das tradições, dos costumes, das paixões. Isso é ser santo, para servir a Deus e a Cristo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membro de um só corpo, e seja agradecido. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Amados, vamos realmente fazer como a palavra nos orienta. Glória a Deus. A palavra de Deus, em Marcos capítulo 11, verso 25, diz assim: e quando estiverdes orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Porque se não perdoamos, Deus também não nos perdoa. Não esqueça disso. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, precisamos ter esse relacionamento com Deus. Só existe uma forma de você e eu nos relacionar com Deus. É através do diálogo, oração. Quando oramos e meditamos na palavra, Deus fala conosco. Isso é relacionamento. A Bíblia é a palavra de Deus. É a boca de Deus. Quando temos o Espírito Santo, que oramos a Deus, pedindo perdão, liberando perdão, ou pedindo ajuda em alguma dificuldade, pedindo orientação, aí lemos a Bíblia, Ele nos responde.
Para isso tem que ter intimidade. E o Espírito Santo, que é selado nas nossas vidas, quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, vamos realmente ter relacionamento. E posso garantir que a nossa natureza caída, ela não quer que eu e você tenha relacionamento com Deus. Porque na hora de orar, dá indisposição, na hora de orar, dá sono, é uma luta, porque a nossa carne, ela é predisposta para o mal, pende para o mal. Tudo que é contrário à vontade de Deus é o desejo da nossa carne. Em Romanos capítulo 8, verso 6 diz: porque a carne é inclinada para a morte, mas o nosso espírito é inclinado para a vida. Então existe algo muito importante, que é o jejum. O jejum mortifica a nossa natureza caída e fortalece o nosso espírito. Se nós não tivermos uma vida de oração com jejum e meditação da palavra, não podemos mortificar nossa carne. E aí o cristão não permanece firme na presença de Deus. Primeiro, que o tentador da nossa alma, Satanás, conhece a sua e a minha fraqueza. Por isso o apóstolo Tiago, no capítulo de número 4, verso 7, ele diz: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Se não tivermos esses três pilares, jejum, oração e palavra, oração e jejum, não tem como resistir o diabo e nos aproximar de Deus. Pense nisso. Aleluia. Chegando já ao final desta mensagem, meus amados, o ensino de Jesus sobre a oração, que lemos em Lucas do 1 ao 4, oferece uma estrutura para a comunicação com Deus, enfatizando a relação paternal com Ele, a busca pela santificação do seu nome e a vinda do seu reino, a dependência para as necessidades diárias, o perdão mútuo e a proteção contra a tentação. Essa oração serve como modelo para os discípulos e para todos os seguidores de Jesus, orientando-os na prática da oração. Amados, Jesus, ele contou uma parábola em Lucas capítulo 18, verso 1, dizendo aos discípulos para nunca deixar de orar e nunca desanimar. Porque se não temos esse relacionamento de diálogo com o Pai, logo não temos intimidade com Ele. E se formos desanimados, não temos como ter inspiração para orar.
Como eu já disse, é a Bíblia que nos informa que a nossa natureza caída, ela não quer saber que eu e você esteja em comunhão com o Pai, nem com o Filho e nem com o Espírito Santo. Mas o seu e meu espírito anseia, deseja esse relacionamento. Então precisamos tomar uma atitude, ser disciplinado, esforçado para viver numa vida de comunhão através da palavra, meditação da Bíblia, oração que é diálogo e consagração com jejum, para nos santificar. Desta forma, nós nos fortalecemos espiritualmente, nos aproximamos do Criador e nos afastamos do diabo. E ele vai fugir de mim e de você. Não esqueça disso. Nós somos humanos, mas não lutamos com as armas humanas. Paulo diz isso. E aqui eu encerro. Em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 3 ao 5, Paulo diz assim: Pois embora vivamos como homem, ser humano, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Muitos querem lutar com a sua própria força, não vai dar certo. Outros querem lutar com arma branca ou arma de fogo, não vai dar certo. Primeiro, que a nossa luta não é contra as pessoas, é contra o diabo e o demônio que usa as pessoas. E eles são espírito. E espírito não é atingido com nenhuma arma de fogo, nem arma branca, nem força bruta. Porque espírito é como o vento. Você não pode ver nem atingi-lo. Não esqueça disso. Pois nossa luta não é contra as pessoas, é contra o diabo e o demônio que usa as pessoas. Farei uma breve oração para a glória de Deus. Pai, um prego tu rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Faz, Senhor, a tua palavra prosperar em cada coração de todos os irmãos e amigos que ouvirão esta mensagem. Que teu Espírito Santo abra ali o entendimento. Tire, Senhor, de cada mente todos os traumas. Tire também todo bloqueio. Tira a dureza do coração. Sara as feridas da alma. Dá paz, paz interior. Dá um coração perdoador. Senhor, dá vida longa na tua presença. Que o Senhor venha suprir as necessidades cotidianas de todos nós. E livra-nos de todo mal. Envia teus anjos poderosos para guardar a saída e a chegada de todos nós e dos nossos, os de perto e de longe, para nos livrar de todo mal. Senhor, fica conosco. Continua salvando, libertando e curando de toda enfermidade. Salmo 103:3. Tu, ó Deus, que perdoa o pecado e cura toda enfermidade. Fica conosco, Senhor, e nos dá a tua paz. Eu te peço tudo isso. Já sou grato em nome de Jesus. Amém.
Shalom Adonai e um grande abraço. Amém?